A paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de oração na presença de Deus. Hoje nós vamos dedicar este tempo para buscar ao Senhor por cura, restauração emocional e milagres. Você ainda crê em milagres? Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma dor física. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez esteja aguardando um exame, uma consulta ou o resultado de um tratamento. Talvez você esteja cansado e cansada emocionalmente, lutando contra a ansiedade, a tristeza, o medo ou a preocupação. Ou talvez você esteja orando por alguém que ama profundamente e que precisa de um milagre de Deus. Independente da sua situação, eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. O nosso Deus continua o mesmo. A Bíblia declara em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Jesus que abriu os olhos dos cegos continua sendo o mesmo. O Jesus que fez os paralíticos andarem continua sendo o mesmo. O Jesus que tocou os leprosos continua sendo o mesmo. O Jesus que ressuscitou Lázaro continua sendo o mesmo. E o Jesus que realizou milagres nas páginas das Escrituras continua operando milagres em nossos dias. Por isso, antes de começarmos esta oração, eu quero convidar você a deixar de lado por alguns instantes todas as distrações. Respire profundamente, acalme o seu coração, silencie as preocupações e volte os seus pensamentos para Deus. Lembre-se das palavras do Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Talvez você não tenha todas as respostas neste momento. Talvez existam situações que você não consegue compreender. Talvez existam batalhas que parecem grandes demais. Mas o Senhor continua sentado no trono. O Senhor continua governando. O Senhor continua cuidando dos seus filhos. E nada foge ao seu controle. Nesta oração de hoje, nós vamos apresentar diante do Senhor cada enfermidade, cada dor, cada luta emocional, cada preocupação e cada pedido de milagre que nós recebemos na nossa rede de oração. Vamos clamar pelo Deus que cura, pelo Deus que restaura, pelo Deus que consola, pelo Deus que fortalece, pelo Deus que faz infinitamente mais tudo do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E enquanto oramos, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus deseja fazer. Talvez o Senhor cure, talvez o Senhor fortaleça, talvez o Senhor traga direção, talvez o Senhor restaure a esperança. Mas uma coisa é certa, ninguém entra na presença de Deus da mesma forma que saiu. Você crê nisso? Escreve nos comentários, eu creio. Eu creio que não vou sair da mesma forma que eu entrei nesta live hoje, que eu entrei nesta oração hoje. Então, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Se isso for possível, abra o seu coração e juntos vamos nos aproximar do trono da graça, porque a palavra de Deus nos garante em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós estamos em Tua presença, neste momento com reverência, gratidão e confiança. Antes de apresentarmos qualquer pedido, queremos simplesmente contemplar quem Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és o Deus que nunca falhou,
Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és o Deus que nunca abandonou um filho sequer. E por isso, Senhor, escolhemos descansar em Ti. A Tua palavra nos ensina no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que promessa maravilhosa! O Senhor não é um socorro distante, não é um socorro eventual, não é um socorro que chega atrasado. O Senhor é o socorro bem presente, presente no hospital, presente na sala de espera, presente no quarto onde alguém chora sozinho, presente na casa onde existe preocupação, presente no coração que está cansado, presente na vida daquele que pensa que ninguém o vê. Por isso, Senhor, neste momento queremos silenciar as vozes da ansiedade, queremos silenciar as vozes do medo, queremos silenciar as vozes das preocupações e queremos ouvir apenas a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que acalma tempestades, a voz que ressuscita mortos, a voz que cura enfermos, a voz que restaura vidas. Senhor, a Tua palavra declara em Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Hoje queremos nos lembrar disso. O Senhor continua curando, o Senhor continua restaurando, o Senhor continua operando milagres. Talvez existam pessoas que chegaram aqui carregando diagnósticos difíceis. Talvez existam pessoas aqui que receberam notícias que abalaram sua fé. Talvez existam pessoas que já oraram tantas vezes que começaram a perder a esperança. Mas hoje queremos olhar novamente para Jesus, não para o tamanho do problema, não para o tamanho da enfermidade, não para o tamanho da luta, mas para o tamanho do nosso Deus. Quando Davi enfrentou Golias, todos olhavam para o gigante, mas Davi olhava para Deus. Quando Moisés ficou diante do Mar Vermelho, o povo olhava para o mar, mas Deus já estava preparando um caminho. Quando Marta e Maria olharam para o túmulo de Lázaro, elas viram apenas morte, mas Jesus já estava preparando uma ressurreição. Pai, ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias, ajuda-nos a enxergar além das limitações, ajuda-nos a enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, porque a Tua palavra declara em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hoje queremos andar por fé, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem saber como o Senhor fará. Nós escolhemos confiar. Pai, queremos lembrar do ministério de Jesus. Os evangelhos estão repletos de histórias de cura. Um leproso se aproximou de Jesus dizendo, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus respondeu, quero, seja limpo. Hoje existem pessoas fazendo a mesma pergunta. Senhor, será que ainda existe esperança para mim? Será, Deus, que ainda pode me ajudar? Será que Deus ainda pode me curar? A resposta continua sendo a mesma. Eu quero, eu posso, eu sou capaz, eu continuo sendo Deus. Senhor, fortalece agora a fé daqueles que estão ouvindo esta oração. Fortalece aqueles que estão cansados. Fortalece aqueles que já não sabem mais o que fazer. Fortalece aqueles que estão lutando há muito tempo. Que o Espírito Santo derrame esperança sobre eles. Porque Romanos 15:13 declara que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Pai, visita agora os lares, visita os quartos, visita os hospitais, visita as clínicas, visita os asilos, visita os lugares onde existem lágrimas escondidas, visita aqueles que estão acompanhando esta oração do trabalho, visita aqueles que estão ouvindo durante uma madrugada de insônia, visita aqueles que chegaram aqui quase sem forças, que eles sintam a Tua presença, que eles percebam o Teu amor, que eles sejam envolvidos pela Tua paz, porque a Tua palavra declara em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo,
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Fiel. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor caminha conosco. Obrigado porque o Senhor conhece cada nome. Obrigado porque o Senhor conhece cada lágrima. Obrigado porque o Senhor conhece cada batalha. Obrigado porque o Senhor conhece cada pedido que foi apresentado. E antes mesmo de começarmos a apresentar cada necessidade diante do teu altar, já declaramos: nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti, nós esperamos em Ti, porque o Senhor continua sendo o Deus dos milagres. Pai amado, continuamos diante da Tua presença e quanto permanecemos em oração, queremos lembrar que o Senhor continua sendo Deus que realiza maravilhas. O Salmo 77:14 declara: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. O Senhor não mudou, o teu poder não diminuiu, a tua mão não está encolhida, a tua misericórdia não acabou, a tua graça continua sendo abundante sobre os teus filhos. Por isso colocamos diante do Senhor todas as pessoas que enfrentam enfermidades físicas. Senhor, Tu conheces cada diagnóstico, Tu conheces cada exame, Tu conheces cada laudo médico, Tu conheces cada dor que ninguém vê, Tu conheces cada sofrimento escondido, Tu conheces cada noite sem dormir, Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio. E hoje nós nos lembramos da promessa de Isaías 55:4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Pelas suas feridas fomos sarados. Senhor Jesus, obrigado porque na cruz não houve apenas perdão, houve também restauração, houve cura, houve libertação, houve esperança. Por isso nos aproximamos com fé. Pai, apresentamos diante do Senhor aqueles que estão lutando contra o câncer. Existem homens e mulheres enfrentando tratamentos difíceis. Existem pessoas que receberam diagnósticos assustadores. Existem famílias inteiras vivendo dias de preocupação. Mas hoje declaramos que nenhuma enfermidade é maior que o nosso Deus. Pedimos que o Senhor fortaleça o corpo daqueles que estão em tratamento. Fortaleça aqueles que fazem quimioterapia, fortaleça aqueles que passam por radioterapia, fortaleça aqueles que aguardam resultados, fortaleça aqueles que estão cansados, que a Tua presença seja sentida em cada consulta médica, que a Tua mão esteja sobre cada procedimento, que a Tua graça sustente cada família. Senhor, nós também intercedemos por aqueles que enfrentam problemas cardíacos. A Tua palavra declara em Ezequiel 36:26, darei a vocês um coração novo. Tu és o Criador do coração humano. Tu conheces cada batimento, Tu conheces cada artéria, Tu conheces cada veia. Por isso pedimos que o Senhor toque aqueles que enfrentam doenças cardíacas. Abençoa aqueles que aguardam cirurgias. Abençoa aqueles que estão em recuperação. Abençoa aqueles que vivem no medo de complicações. Derrama paz sobre eles. Senhor, também apresentamos diante de Ti aqueles que sofrem com dores constantes, dores na coluna, dores nos joelhos, dores nos quadris, dores nos ombros, dores musculares, dores articulares, problemas de mobilidade, problemas neurológicos, problemas degenerativos. Senhor, Tu sabes como a dor desgasta uma pessoa, Tu sabes como a dor afeta o humor, Tu sabes como a dor rouba a energia, Tu sabes como a dor enfraquece até mesmo a esperança. Mas nós nos lembramos do que está escrito em Jeremias 30:17. Eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Que esta promessa alcance agora aqueles que sofrem. Que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga restauração, que o Senhor fortaleça músculos enfraquecidos, que o Senhor fortaleça articulações desgastadas, que o Senhor fortaleça nervos comprometidos, que o Senhor fortaleça cada parte do corpo que necessita de intervenção divina.
Pai, colocamos diante de Ti aqueles que passarão por cirurgias, talvez estejam ansiosos, talvez estejam preocupados, talvez estejam imaginando tudo o que pode acontecer, mas queremos entregar tudo em Tuas mãos. A Tua palavra declara em Salmos 12, 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor. Que aqueles que aguardam cirurgias possam descansar nessa verdade, que médicos sejam guiados, que equipes sejam capacitadas, que procedimentos sejam bem-sucedidos, que recuperações sejam rápidas, que complicações sejam evitadas, que o Senhor seja glorificado. Pai, queremos lembrar também das crianças enfermas. Existem pais e mães chorando pelos seus filhos, existem famílias vivendo momentos difíceis, existem crianças internadas, existem crianças em tratamento, existem crianças que enfrentam desafios desde o nascimento. Senhor, coloca Tuas mãos sobre elas, assim como Jesus tomou as crianças nos braços e as abençoou. Pedimos que o Senhor as visite agora, que haja cura, que haja desenvolvimento saudável, que haja fortalecimento, que haja proteção, que haja milagres. Senhor, também oramos pelos idosos. Obrigado pela vida deles. Obrigado por tudo que construíram. Obrigado por suas histórias. Obrigado por seus testemunhos. Fortalece seus corpos, renova suas forças. Como declara Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova aqueles que estão cansados, renova aqueles que enfrentam limitações, renova aqueles que já não possuem a mesma disposição de antes. Que eles sintam o cuidado do Senhor. Pai, também queremos interceder por aqueles que enfrentam enfermidades raras, aqueles que ainda não possuem diagnóstico, aqueles que já consultaram vários médicos, aqueles que já perderam as contas dos exames realizados, aqueles que não encontram respostas. Senhor, onde a medicina encontra limites, o Teu poder continua infinito. Onde os homens não conseguem enxergar, o Senhor vê perfeitamente. Onde os especialistas não encontram explicações, o Senhor conhece todas as coisas. Por isso entregamos essas vidas diante do Teu altar. Pedimos sabedoria para médicos, pedimos discernimento para profissionais da saúde. Pedimos direção para familiares, pedimos esperança para aqueles que estão cansados de procurar respostas e, acima de tudo, pedimos que a presença do Senhor seja maior que qualquer diagnóstico, porque nossa confiança não está apenas em tratamentos, nossa confiança não está apenas em remédios, nossa confiança não está apenas em procedimentos, nossa confiança está no Deus que continua operando, no Deus que continua sustentando, no Deus que continua curando, no Deus que continua escrevendo histórias impossíveis. E por isso declaramos hoje: o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa cura. Pai querido, continuamos diante da Tua presença e agora queremos apresentar ao Senhor aqueles que carregam feridas que não aparecem nos exames, feridas que não aparecem nas radiografias, feridas que não aparecem nas tomografias, feridas que não aparecem nos laudos médicos, mas que causam dores profundas na alma. Senhor, Tu conheces os corações, Tu conheces os pensamentos, Tu conheces as lágrimas derramadas durante a madrugada, Tu conheces as batalhas silenciosas, Tu conheces as guerras emocionais que muitas pessoas enfrentam diariamente. Por isso nos lembramos das palavras do salmista em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Que promessa maravilhosa! O Senhor não se afasta dos quebrantados. O Senhor não abandona os que choram. O Senhor não ignora os aflitos. O Senhor se aproxima. O Senhor acolhe. O Senhor sustenta. O Senhor restaura. Pai, queremos interceder por aqueles que lutam contra a ansiedade, pessoas que vivem preocupadas com o futuro, pessoas que perderam o descanso, pessoas que carregam o peso do amanhã, pessoas que vivem imaginando problemas que ainda nem aconteceram.
Senhor, quantas vezes o medo tenta roubar a paz dos teus filhos? Quantas vezes a preocupação tenta ocupar o lugar da confiança? Mas hoje nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 6,25. Não andem ansiosos pela sua vida. E também em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar, ensina-nos a entregar aquilo que não podemos controlar. Pai, existe alguém ouvindo esta oração que está cansado de pensar ou cansada de pensar, cansado de se preocupar, cansado e cansada de carregar o mundo sobre os ombros. Mas o Senhor diz em 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Neste momento lançamos diante de Ti todas as preocupações, todas as inquietações, todos os medos, todos os pensamentos perturbadores, toda a insegurança, toda a angústia, tudo aquilo que tem roubado a paz. Recebe, Senhor, porque somente Tu é capaz de sustentar aquilo que nós não conseguimos carregar. Pai, também queremos interceder por aqueles que enfrentam a depressão. Senhor, Tu sabes quantas pessoas estão sofrendo em silêncio, quantas sorriem diante dos outros, mas choram quando estão sozinhas. Quantas já perderam a alegria, quantas perderam a motivação, quantas perderam a esperança, quantas estão cansadas da própria luta. Mas hoje declaramos a verdade da Tua palavra. O Salmo 42:11 diz, porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim, põe a sua esperança em Deus. Pai, sopra esperança sobre aqueles que estão abatidos, sopra vida sobre aqueles que estão cansados, sopra alegria sobre aqueles que perderam a capacidade de sorrir. Que a luz de Cristo alcance os lugares mais escuros da alma, que a presença do Espírito Santo visite aqueles que se sentem sozinhos, que a esperança volte a florescer, que a alegria volte a nascer, que a fé volte a crescer. Pai, também lembramos de Elias, depois de uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia. Ele se sentou debaixo de uma árvore e desejou morrer, mas o Senhor não o condenou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o alimentou, o Senhor o restaurou, o Senhor falou com ele. Obrigado porque o Senhor continua fazendo o mesmo hoje. Obrigado porque o Senhor continua restaurando pessoas cansadas. Obrigado porque o Senhor continua levantando aqueles que caíram. Obrigado porque o Senhor continua fortalecendo aqueles que perderam suas forças. Pai, colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam crises de pânico, aqueles que vivem com medo, aqueles que sentem o coração acelerar, aqueles que sentem falta de ar, aqueles que vivem em estado constante de alerta. Senhor, visita essas vidas agora. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Que a perfeita paz do Senhor invada cada mente, que a perfeita paz do Senhor invada cada coração, que a perfeita paz do Senhor silencie toda tempestade interior, assim como Jesus se levantou no barco e disse: acalme-se, aquiete-se. Pedimos que o Senhor fale hoje às tempestades emocionais, fale aos pensamentos perturbadores, fale às inquietações, fale ao medo, fale ao desespero e que haja paz. Pai, também apresentamos aqueles que carregam traumas, feridas da infância, abandonos, rejeições, humilhações, violências, palavras que marcaram profundamente, relacionamentos que deixaram cicatrizes. Senhor, Tu és especialista em restaurar aquilo que foi quebrado. A Tua palavra declara em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos. Restitui, Senhor, restitui a alegria perdida, restitui a confiança perdida, restitui a esperança perdida, restitui a paz perdida, restitui os sonhos abandonados, restitui a capacidade de amar, restitui a capacidade de confiar.
Pai, existem pessoas que carregam feridas causadas por outras pessoas, mas existem também aqueles que carregam feridas causadas por eles mesmos. Pessoas que vivem presas à culpa, pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que vivem olhando para erros antigos, mas hoje declaramos Romanos 8:1. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que toda condenação caia por terra, que toda acusação seja silenciada, que toda culpa excessiva seja removida, que o sangue de Jesus traga libertação, que a graça de Deus traga restauração. Pai, também lembramos daqueles que estão vivendo luto, pessoas que perderam pais, pessoas que perderam mães, pessoas que perderam filhos, pessoas que perderam cônjuges, pessoas que perderam amigos queridos. Senhor, somente Tu conheces a dor da saudade, somente Tu conheces o vazio que certas perdas deixam. Por isso pedimos que o Consolador prometido por Jesus visite essas vidas. João 14:18 declara: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Que aqueles que se sentem sozinhos sintam hoje a companhia do Senhor. Que aqueles que choram sejam abraçados pelo Teu amor. Que aqueles que sofrem encontrem consolo na Tua presença. Pai, queremos declarar sobre cada vida o Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Tu continuas curando corações quebrados. Tu continuas restaurando vidas. Tu continuas transformando histórias. Tu continuas levantando os abatidos. Tu continuas fortalecendo os cansados. Tu continuas renovando os enfraquecidos. E por isso declaramos a promessa de Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Senhor, fortalece agora, renova agora, restaura agora, consola agora, levanta agora. Que cada pessoa que entrou nesta oração abatida possa sair fortalecida. Que cada pessoa que entrou sem esperança possa sair renovada. Que cada pessoa que entrou cansada possa sair fortalecida. Que cada pessoa que entrou chorando possa encontrar conforto nos braços do Pai, porque a Tua palavra declara em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova hoje, obrigado porque a Tua graça continua disponível, obrigado porque o Teu amor permanece para sempre e nós entregamos diante do Teu altar cada oração ferida, cada coração ferido, cada alma cansada, cada mente aflita, cada vida abatida, confiando que Deus, o Deus que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, é assim que eu te peço, em nome de todos que estão ouvindo agora. Amém e amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, antes de nos despedirmos, eu quero lembrar você de algo muito importante. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinho e nem sozinha. Deus nos criou para caminhar em comunhão, crescer na fé e apoiar uns aos outros. Por isso, se esta oração abençoa a sua vida, eu quero convidar você a continuar crescendo espiritualmente conosco através do Jesus.net. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão conhecendo mais sobre Jesus, aprendendo a orar, estudando a Bíblia e fortalecendo sua fé diária. Se você deseja receber mensagens diárias de encorajamento, convido você a conhecer um milagre cada dia, um devocional que já tem fortalecido milhões de pessoas em diversos países. O link está na descrição aqui deste vídeo para você clicar e se inscrever caso você ainda não receba o nosso devocional diariamente, todas as manhãs no seu e-mail, um milagre cada dia. E se você deseja aprender mais sobre a fé cristã e crescer no seu relacionamento com Deus, você também pode participar dos nossos cursos gratuitos através da nossa plataforma My Journey, onde encontrará conteúdos
preparados especialmente para ajudar você em sua caminhada espiritual. O link da plataforma dos cursos também estão aqui na descrição deste vídeo. E se você gostaria de conversar com alguém, compartilhar sua história ou receber acompanhamento espiritual, nossos voluntários estão prontos para caminhar ao seu lado através da nossa rede de apoio e aconselhamento. Além disso, continue enviando seus pedidos de oração. Nossa equipe, nossos intercessores têm o privilégio de apresentar diariamente vidas, famílias e necessidades diante do Senhor. O link para se inscrever também, para escrever o seu pedido de oração também está aqui na descrição deste vídeo, tá? Porque nós acreditamos no poder da oração. Acreditamos que Deus continua transformando histórias. Acreditamos que Deus continua salvando. Nós acreditamos que Deus continua curando. E acreditamos que Deus continua realizando milagres. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Talvez a sua mensagem seja exatamente a resposta que alguém estava esperando receber hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor derrame paz sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu coração. E que você nunca se esqueça desta verdade. Você é profundamente amado e amada por Deus. Você é precioso, você é preciosa para Ele. E como gostamos de lembrar aqui no Jesus.net, você é um milagre. Fique na paz do Senhor e até a próxima oração. As pessoas estão sempre procurando, em todos os lugares, por esperança, liberdade, respostas em meio à dor. Muitas vezes elas nem sabem realmente o que estão procurando e elas esperam que o Google dê a resposta. É aí que o Jesus.net entra, criando plataformas que levam pessoas até Jesus. Criando jornadas online que conduzem milhões de pessoas um passo mais perto de Jesus, todos os dias, para iniciar uma jornada de fé real e contínua. A fé não foi feita para ser vivida sozinha, por isso ajudamos as pessoas a darem seus próximos passos, conectando-as com o corpo local de Cristo para que possam crescer na fé e se tornar parte de uma igreja local. 57 idiomas, equipes locais que compreendem sua cultura, suas perguntas e suas lutas. Juntos criamos conteúdos relevantes, pessoais e fundamentados no Evangelho. Mas as pessoas não são deixadas sozinhas. Nossos e-coaches, pessoas reais, caminham ao lado delas, ouvindo, encorajando e ajudando-as a crescer. E nós também não fazemos isso sozinhos. Com 120 parceiros ao redor do mundo, incluindo The Chosen e YouVersion, levamos pessoas da curiosidade para Jesus, para a comunidade e para a igreja local. Nosso sonho é simples, que cada pessoa tenha acesso gratuito ao Evangelho. Conhecer a Deus, crescer na fé em Jesus e compartilhar a fé com facilidade. Jesus.net, um passo mais perto de Jesus todos os dias.